Estamos no mês do Dia Internacional da Mulher e aqui na Band News FM a gente aproveita esse momento para abordar todos aqueles temas e as diversas faces que compõem o universo feminino. Então, a gente vai falar bastante ao longo de todo esse mês sobre tudo aquilo que é desse universo. Tudo aquilo que trata da mulher, que diz respeito à mulher. Então, é claro que a gente vai falar bastante sobre violência doméstica, sobre machismo. Vamos falar bastante sobre carreira, sobre finanças, sobre educação. Sempre com muita informação e pensando, é claro, nas futuras gerações. Em educação, vamos falar de saúde da mulher. E, aliás, a propósito da saúde da mulher, vamos falar também sobre realização de sonhos, realização de desejos. E por isso, nesse momento, nesse espaço, a gente vai falar um pouquinho sobre um desejo que muitas mulheres têm. E a gente tem visto um movimento de mulheres que adiam a decisão de ter filhos. Isso tem sido cada vez mais comum e há recorte no próprio IBGE, de dados do IBGE, que mostram esse movimento da sociedade. Olha só, o IBGE mostra que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. A parcela de mães acima dos 30 anos avançou de 24% em 2000 para 37,3% em 2021. É muita coisa, então é uma mudança muito importante. E a gente vai falar aqui de uma iniciativa que parece muito interessante, muito bacana, que vai permitir a utilização do FGTS para o congelamento de óvulos e fertilização in vitro. Pois é. A Kista, que é uma instituição financeira com foco em soluções de crédito, e a Neovita, que já é uma referência em tratamentos de preservação da fertilidade, juntaram forças, se uniram para promover e para concretizar essa ideia. Por isso estão aqui comigo dois convidados especiais nessa entrevista, o doutor Fernando Prado, que é diretor clínico da Neovita, e o Leonardo Grapeia, que é CEO da Kista. Muito obrigada pela presença aqui, a vocês dois, viu? Muito obrigado. Obrigada. Quero começar primeiro entendendo exatamente um pouco mais dessa iniciativa, como é que surgiu essa ideia e quem de fato pode se utilizar dessa possibilidade. Legal. Obrigado, Sheila, pela oportunidade. Obrigado, doutor Prado, também. Bom, como que funciona, né? Há uns 4 anos atrás se começou uma jornada de poder se antecipar o FGTS, né? Então, ao invés de fato do colaborador em caso de financiamento ou desligamento. Então a gente, tentamos pensar em algo diferente, dado um ciclo da mulher e de carreira dela hoje, profissionalmente falando. Então, como que funciona? É muito simples, tá? Basta, de fato, qualquer pessoa que tem um FGTS, entrar no arquivo, no aplicativo da Caixa, do FGTS, e autorizar a Kista, e com isso a gente pode estar fazendo antecipação de parte do saldo que tem lá, não é a totalidade do saldo. Inclusive, existe uma regra de quanto pode se sacar de acordo com o saldo que você tem lá presente. E aí, pensando, por que não a gente utilizar esse recurso para realizar o sonho da mulher, que ainda mais nesse momento tão especial que é essa semana que a Band News está proporcionando, né? E aí, doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre fertilidade feminina, sobre essa mudança que a gente comentou aqui de as mulheres adiarem um tanto essa decisão em função das suas carreiras, por exemplo, ou mesmo questões relacionadas ao estilo de vida que prejudicam a fertilidade dessa mulher. Então, queria ouvi-lo um pouco sobre isso, porque é a essência do que a gente está falando, de como essa iniciativa pode ajudar essas mulheres a concretizarem aquilo que eventualmente no passado elas não conseguiriam, com algo que não é, vamos combinar, não é exatamente algo acessível financeiramente, né? Sem dúvida, Sheila. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com as suas ouvintes, com o Leonardo também, pela grande iniciativa de a gente poder usar esse recurso, porque a gente sabe, realmente é o que a gente vive no dia a dia. As mulheres ocuparam os espaços no mercado de trabalho, a gente tem várias mulheres em posições super importantes nas empresas, são CEOs, diretoras, já tivemos presidentes, primeiras ministras, enfim. Em contrapartida, a carreira acaba se sobrepondo um pouco ao momento de construir a família, e isso acaba sendo adiado. E a gente sabe que a idade ela acaba sendo um pouco cruel com as mulheres em relação aos óvulos, tanto na diminuição do número, mas principalmente na qualidade dos óvulos. Isso acontece em qualquer idade, mas depois dos 35 anos é mais marcante. E a gente quer trazer essa oportunidade de conscientizar sobre a necessidade ou a possibilidade, para quem quiser, de congelar os óvulos em qualquer momento, mas especialmente quando a mulher
ainda não acha que está preparada para engravidar, e também os tratamentos para quem quer engravidar naquele momento, a fertilização in vitro. E é um tratamento que ele realmente tem um custo, não é coberto pelo Sistema Único de Saúde. Poucas clínicas no Brasil fazem de maneira pública, com auxílio de governos estaduais ou de prefeituras, e ele é acessível hoje só a 2, 3% da população. Agora, com a liberação do saldo do FGTS, que é uma iniciativa excelente da Kista, isso vai aumentar a possibilidade de que mais mulheres, mais casais possam ter acesso aos tratamentos. Com taxas de sucesso. Aliás, a taxa de sucesso tem melhorado em relação ao congelamento de óvulos? Tem? A gente teve uma mudança muito grande na tecnologia, não é tão recente isso já tem aí uns 10, 15 anos. É um pouco técnico, mas mudou o jeito de congelar os óvulos. A gente usa uma técnica que chama vitrificação. Essa técnica, a perda quando a gente descongela é muito baixa. A gente perde menos de 5% dos óvulos. E aí passou a ser viável congelar. Porque antes de ter essa técnica, a perda era muito grande. A gente perdia 70%, 80% dos óvulos. Então não tinha como fazer um banco de óvulos. Agora não, agora é possível. Então as mulheres que não se encontram no momento que elas acham que elas podem engravidar, seja por questão familiar, econômica, não tem um relacionamento ainda, profissional, ela pode deixar os óvulos congelados, preserva a fertilidade para usar em outro momento. Agora veja como é importante o mercado acompanhar a dinâmica social. Exatamente. Não é? Porque essa iniciativa deixa isso muito claro, né? Como quando o mercado acompanha a dinâmica social, e nem sempre a nossa legislação acompanha, os nossos projetos na política acompanham, mas é importante que o mercado acompanhe isso e ofereça oportunidades, né? Legal ver esse casamento de mercado e saúde. Não, e Sheila, isso é importantíssimo porque existe um gráfico até que o doutor demonstra, onde mostra que, de fato, a fertilização cai de forma acentuada a partir dos 35 anos. E como surgiu até o desenvolvimento do produto? Numa conversa com o doutor, a gente falou, poxa, peraí, a curva da carreira ela é inversa à curva da qualidade do óvulo. Porque o profissional ele entra no seu ciclo a partir dos 23 anos de idade, seja homem ou mulher, começa a crescer na carreira. Quando vai chegar lá para os 30, 35, quando você já está, eu chamo isso de maturidade corporativa, né, onde você já está no seu auge profissional, poxa, que você vai tomar a decisão de ter filhos. E aí você toma um susto por uma falta de informação mesmo. Claro. E aí, conversando com o doutor, foi, poxa, por que não a gente utilizar parte do FGTS, que hoje está sendo muito utilizado para fins de antecipação, que basicamente é um empréstimo, né, não é essa nomenclatura, para ajudar a realizar sonhos. E aí ele prontamente falou, olha, isso vem ao encontro do que eu encontro aqui na clínica, e por que não fazer? Então, por isso que a gente pensou e lançou o produto chamado FGTS Família. E por que família? Porque se tem uma jovem com 20, 25 anos, que queira congelar o óvulo e não tem saldo ainda, porque ela está no início de carreira, os familiares, né, sejam mãe, pai, primo, podem utilizar, né, para, de fato, fazer o pagamento do tratamento. Né? Então, é um poder que a gente pode atribuir para a mulher para ela tomar a decisão de ter filhos no momento que ela desejar ter, sem ficar com aquela obrigatoriedade. Né? E com juros bem baixos, que é o que a gente está falando. Hoje, né? O juros, só para você ter ideia, Sheila, ele está no máximo 1,79 ao mês. Tá? E até 7 anos para estar pagando. Então, o pagamento das parcelas, a gente está muito acostumado com parcelas mensais, né? E o pagamento desse produto são parcelas anuais que a pessoa que utiliza acaba nem percebendo, porque vem automaticamente do FGTS para a instituição. Então, e eu automaticamente faço o pagamento para a clínica. Então, é uma relação que muitas vezes a pessoa não sabia que nem... Aliás, a grande maioria não sabia nem que podia estar utilizando. Não sabia da qualidade do óvulo, mas também não sabia que poderia estar utilizando. Pois é. Doutor, não sei se há números ou se essa é apenas uma percepção. Houve aumento de casos de infertilidade feminina em função de estilo de vida relacionado ao álcool, ao cigarro, ao estresse. E casos de endometriose também, acho que a gente não pode deixar de falar da endometriose, né? Sim, houve um aumento. A gente sabe que alguns fatores externos atrapalham muito a fertilidade, por exemplo, o tabagismo. Só por fumar, a mulher que fuma, ela entra na menopausa 2 anos mais cedo. Piora muito a qualidade do óvulo.
2 anos antes. A qualidade do óvulo fica muito prejudicada, então ela tem menos chance de gravidez e piora o transporte dos óvulos dentro das tubas uterinas, o que pode ter risco de não engravidar ou até de ter uma gravidez tubária. O estresse, a falta de sono, falta de atividade física, quando acaba tendo obesidade, pode atrapalhar a ovulação. Então tem uma série de fatores externos que de fato prejudicam. E o próprio estilo de vida estressante, às vezes, do ambiente que a pessoa vive, que acaba por prejudicar também. Tem muito hormônio, cortisol, muitos hormônios que podem interferir e diminuir as chances de gravidez, tanto natural ou mesmo pelos tratamentos. Dá para ter uma ideia de quanto custa hoje o congelamento? Depende muito Depende da muito, clínica, né? mas a gente pode dar uma faixa assim, de valor. Varia de 15 a 35 30, mil, a 30, 35 mil, dependendo da clínica, do estado, da região que a pessoa se encontra. E por isso que a iniciativa é ótima, porque a gente sai daqueles 2, 3% que teriam acesso e amplia para 5%, de repente 10% da população. Ainda é muito pouco, mas já a gente dobra ou triplica a possibilidade de mulheres e casais que podem se valer desse tratamento. Burocracia é um problema ainda no Brasil em relação a esses processos e essa iniciativa também ajuda nesse sentido de tornar o processo menos burocrático ou não? Sim, burocracia é sempre um Pois é. problema, né, a gente particularmente aqui no Brasil. Esse produto inicialmente ele foi utilizado ou ele foi lançado muito mais para estimular a economia, né? Então, para de fato colocar mais acesso à classe menos favorecida. E aí, de fato, a gente viu uma oportunidade de utilizá-los como meio de pagamento, porque como o doutor comentou, não necessariamente, né, você precisa utilizar o saldo ou parte dele para pagar o tratamento inteiro, porque às vezes a pessoa não tem saldo, mas pode ser uma boa parte de entrada do tratamento. Pois é. E aí complementar esse pagamento através de outras formas que se tem na clínica, né? E ao pesquisar isso, Sheila, a gente identificou uma oportunidade muito grande, porque muitas das mulheres não sabem desse gráfico de queda na qualidade do óvulo a partir dos 35, mas ele cai muito, de média de 60% para 3%, 5% na qualidade. Então, acho que falta também, eu acho que é um pouco do papel do que você está fazendo aqui, dando essa oportunidade, de poder divulgar para as mulheres, mesmo que ela não tenha a intenção ainda de querer engravidar, porque ainda estão muito jovens, mas de saber que existe uma forma e que agora estamos tendo novos acessos a meio de pagamento para estimular. E já existem empresas, inclusive, que estão colocando isso dentro de pacotes de benefícios. Porque é importante trazer essa tranquilidade, ainda mais no momento mais importante para a mulher, que é o momento da carreira dela, de querer realizar o sonho. Então, eu acho que eu, junto com o doutor, a gente, além de fazer esse trabalho, a gente quer também ajudar na divulgação. Por que não criar também, né, o programa de incentivar a mulher a entender de como funciona e por que não os RHs das empresas fazerem ciclos de divulgação, de palestra, Claro. Explicando sobre isso para que, poxa, a gente possa tomar a decisão de realizar um sonho com mais tranquilidade. Né? Doutor, tem limite para essa tomada de decisão? Assim, limite de idade? Você fala assim, cheguei em tal idade, é o momento certo. Tem momento certo e tem idade? Tem, mas não é uma coisa assim muito engessada. Enquanto a mulher tem óvulo, enquanto ela está menstruando, ela pode fazer o tratamento. Claro que quanto mais jovem, melhor. Mas mesmo que acabem os óvulos, ela entrou na menopausa, por exemplo, ela pode usar óvulos doados de uma doadora anônima, que é permitido no Brasil, e até de uma doadora conhecida, se for da família até 4º grau. Aí não tem muito que um limite de idade, só que a gente recomenda que não engravide após os 50, que é já uma idade bem tranquila também para a mulher conseguir se programar antes disso. Claro. Após os 50, a gente tem que avaliar clinicamente se não tem muito risco. Ou seja, a gente flexibiliza muito, a mulher não precisa ficar presa naqueles 35 anos. Ela pode congelar os óvulos antes disso para engravidar depois. Se não houve a possibilidade, ela pode ter essas outras opções, de os óvulos doados, por exemplo. Quando a gente fala da fertilização in vitro, a gente está falando também de casais homossexuais, né? Porque sem sombra de dúvida. Para os casais homossexuais também essa é uma possibilidade de utilização dessa iniciativa, né? Não, sem dúvida. Inclusive na clínica do doutor tem vários cases de casais homossexuais que de fato conseguiram realizar o sonho. E, de fato, o FGTS também serve para eles, não tem restrição nenhuma
para utilizar. É mais uma forma de a gente conseguir ajudá-los a realizar esse sonho, né? Muito bem. Quem quiser mais informações, encontra no site da Kista? Encontra onde? É só acessar no soukista.com.br. Tá. Tem lá FGTS Família, né? Então, basta acessar ali, tem um formulário. O nosso atendimento é de segunda a sexta, né? Das 8 às 17 horas. Obviamente, se alguém ao final de semana acessar, na segunda-feira a gente consegue ajudar e entrar em contato. E também tem a clínica do doutor também que vai estar divulgando, né? Porque é um tratamento, né? Então tem todo um ciclo clínico que precisa seguir. Mas é super simples, porque basta autorizar a Kista de fato no aplicativo da FGTS e o próprio cliente se autosserve. Então todo o processo de contratação ele é 100% digital, então não precisa ter fiador, não precisa falar nada com ninguém, pode ser em qualquer horário, faz todo o processo de formalização que hoje é via celular e com isso já é feito o crédito para a clínica, total ou parcial do tratamento. Perfeito. Gente, lembrando Kista é Q-I-S-T-A, né? Isso. Q-I-S-T-A. Quando você for acessar o site, for pesquisar e Kista é com Q-I-S-T-A. Doutor, alguma consideração final, algum alerta importante para as mulheres? Ou também falar um pouco, fechar aqui, amarrar essa iniciativa tão legal? Eu não conhecia e fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz com uma iniciativa tão bacana e que oferece uma oportunidade de realização de sonho para tanta gente. Sem dúvida, é muito importante que esse acesso seja ampliado, que a gente consiga cada vez mais ter crédito para poder ajudar as mulheres a realizar o sonho delas no momento que elas quiserem. Para a gente não ter mais aquela dicotomia entre eu tenho que escolher o trabalho ou a família. Não precisa disso. A mulher pode ter as duas coisas. Ela pode construir a carreira como ela quer, no tempo que ela precisa, e ter a família no momento que ela quer também. E que não fique restrito só aquelas mulheres que têm alto poder aquisitivo, né? Que possa ser ampliado, democratizado para que as mulheres tenham essa possibilidade de custear um sonho, né? Exatamente. Acho que essa é a Esse ideia. é o nosso grande objetivo. Muito bem. Quero agradecer demais a presença de vocês dois. Eu preciso liberar o doutor porque ele tem um parto, gente. E é verdade. Então eu preciso liberar. Imagina, eu sou maluca de segurar aqui de jeito nenhum. Então quero agradecer demais a presença dos nossos convidados, o doutor Fernando Prado, diretor clínico da Neovita, e Leonardo Grapeia, CEO da Kista. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa e até uma próxima. Obrigado, Sheila. Obrigado, Sheila. Foi um prazer.